Ok, irmãos e amigos, vamos a Salmo 135, versículos 5 e 6. Salmo 135, versículos 5 e 6, que diz assim: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. A passagem continua, mas vamos parar aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo nos dirija no que vamos dizer agora. Vamos exaltar a Tua soberania e que entre nos corações, nas mentes dos que estão aqui, o que vamos dizer, aqueles que já são Teus pela fé em Cristo, que se exercitem no fato de saberem que Tu és soberano, como de fato é a proposta desta pregação, e os que não Te têm ainda em Cristo, que cheguem aos pés dEle, levados pelo Teu Santo Espírito. De uma forma ou de outra, Te glorifica, Senhor, com esta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te peço e Te agradeço de antemão. Amém. O título da pregação é Como usufruo da soberania de Deus. É muito importante que nós, como filhos de Deus, crentes em Cristo, estejamos sempre nos lembrando dos atributos dele, tanto para nós crescermos espiritualmente, quanto para falar aos outros dos atributos dele. Nós já sabemos quais são esses atributos, poderíamos dizer vários de cor, mas é o tipo do conhecimento que não deve ficar apenas na nossa memória ou no nosso conhecimento cultural, mesmo bíblico, mas e mais fundo com isto. E hoje então eu quero concentrar, falando nos atributos de Deus, na soberania de Deus. E o nosso texto, além de falar na soberania, ainda tem o aspecto muito interessante de definir, pelo menos de uma maneira resumida, mas bem concentrada, o que é soberania. O versículo 6 define o que é soberania. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Ou seja, ter poder para fazer o que quiser, quando quiser, onde quiser. Isto é soberania. E esse fazer não é se utilizando apenas de coisas que já existem ao redor, mas criando coisas novas. Como Ele criou tudo que existe, não existia, Ele já existia, o Deus triuno, mas as coisas não existiam e Ele criou, porque criar. Criou uma coisa pequenina, insignificante, chamada universo. Criou os seres humanos com suas complexidades e tudo que existe, enfim. Sabe o que significa isto? Soberania, ou seja, poder para fazer tudo o que quiser, na hora que quiser, onde quiser. Você não tem a menor ideia do que é isto. Nem eu. Nós não temos. Primeiro, porque nós não sabemos o que é ter poder para fazer tudo o que desejamos, mesmo com coisas que já existem. Você não sabe o que é ter poder, o que significa na prática. Experimente um dia, antes de dormir, se estiver sem muito sono, pensar: se eu pudesse conseguir tudo o que eu queria. É um exercício interessantíssimo, porque com poucos minutos você vai se complicar de uma maneira tal que vai desejar
dormir logo e esquecer esse exercício, porque não vai dar certo. Vai embolar rápido na sua cabeça. Primeira coisa, mais infantil que viria era: eu queria milhões de dólares na minha conta. Todos iriam começar por aí. E muito brevemente iam chegar à conclusão de que é estúpida. Esta ideia que não levaria, não é nem a coisa nenhuma, levaria a problemas que você não poderia nem imaginar. Eu queria ter 5 carros, 50 carros, 500 carros, jatão, 10 jatinhos. No fim você ia vendo que dinheiro não era a questão, mas saúde, eu queria ter saúde total. Fazer o que com ela? Eu queria, na realidade, eu queria era morrer nunca. E você ia se complicar rapidamente. Isso utilizando coisas que você tem ao redor, coisas que você conhece, tudo que lhe cerca, que você já está acostumado a raciocinar. Segundo, porque quando fala tudo o que desejamos, está muito limitado a isso. Mas quando a gente se lembra que Deus faz o que Ele quer, incluindo coisas que não existem, coisas que não tinham ainda, não estavam na realidade. Aí que nós somos realmente esmagados. Porque como é que você não sabe curtir coisas que você tem devidamente, e se complicaria em imaginar tendo tudo o que quisesse aqui na terra, e se complicaria infinitamente mais se você imaginasse em criar coisas para você usufruir dela. Que coisas? Detalhe, coisas belas, coisas harmoniosas, coisas que fariam sentido. Claro. Então, quando nós dizemos que a Bíblia diz que Deus é soberano, por mais que nós busquemos definições, o fato é que isso significa muitíssimo mais do que nós pensamos. Deus é absolutamente ilimitado no exercício da sua vontade. Vontade esta que sempre será santa, justa e reta. Note esta qualificação que eu coloquei, não é por acaso que ela está aí. Deus é ilimitado no exercício da sua vontade, que sempre será, obrigatoriamente será, por necessidade será santa, justa e reta. Uma pergunta teológica famosa é: Deus pode fazer o mal? Resposta: não. Então ele não pode tudo. Bom, aí depois a gente conversa filosoficamente se você quer complicar as coisas. Mas o mal é contra a natureza dele. Então ele não quer fazer nada contra a natureza dele. Então quando eu digo que ele é ilimitado no uso da sua vontade, é conforme os atributos que ele achou por bem ter. Tenho certeza que se eu parasse aqui e fosse sentar, eu não teria dito muitas novidades, pelo menos para quem tem o mínimo de conhecimento das verdades das Escrituras. Uma das coisas que a gente aprende no cristianismo, até mesmo o cristianismo não bíblico, mas o cristianismo religioso, como muitos de nós fomos criados, mas uma das coisas que nós aprendemos logo é que Deus é soberano, que Ele faz tudo, Ele é todo poderoso. Então, teoricamente, eu não disse muita novidade. Ótimo, mas como eu falei no começo, é bom ficar relembrando para nós crescermos espiritualmente, falar para os outros e tal. Mas eu quero ir além. O que eu quero nesta pregação hoje é ver com vocês como é que cada um de nós pode utilizar a soberania de Deus para a sua própria vida, utilizar de maneira benéfica, obviamente, no seu dia a dia. Como é que você pode, aí vem o título da pregação, como é que você pode se beneficiar, você pode usufruir da soberania de Deus na sua vida? O que é que eu faço com isso? Eu acho que é um presente que Deus me deu desde a minha conversão, é essa irrequietude, quando eu estudo a Bíblia, de ficar sempre me cobrando, me exigindo mais.
da Bíblia. O que é que eu faço com esta verdade? O que é que eu faço com este fato, com este ensino? Independente do livro que eu esteja lendo, pode ser Levítico, pode ser o Evangelho de João, não interessa. Está ali escrito para edificação nossa, para crescimento espiritual dos crentes em Jesus Cristo e para levar os que não são como nós não éramos, levar a Cristo. O que é que eu faço com isto? Deus não revelou por acaso, nem para fazer só propaganda dele próprio. Não é o propósito dele. Ele se glorifica, sim, não no aspecto propagandístico, mas com o propósito de que nós conheçamos quem é esse Deus e, assim sendo, nós aumentemos no conhecimento desse Deus. Então, o que fazer? Seria interessante eu colocar um lápis na mão de cada um, com papel. Eu vou deixar vocês aqui 1 hora, tá bom, meia hora, e vocês anotem aí o que é que você pode, como você pode se beneficiar diretamente do fato de Deus ser soberano. Então eu quero dar algumas sugestões hoje. Primeira, você pode ser uma pessoa menos frustrada ao se lembrar, ao saber, ao ficar cada vez mais convicto de que Deus é soberano. Refiro-me à frustração por não conseguir coisas boas em si que nós desejamos. Claro, porque ser frustrado porque não consegue coisas más é até bom. Pode continuar frustrado porque está fazendo um bem a si mesmo. Mas muitas vezes nós sofremos porque alvos benignos que nós queremos, no mínimo neutros, que não ferem em nada os padrões de Deus, mas não acontecem. Puxa vida, tanto que eu peço isso, tanto que eu peço, não há mal nenhum pedir nisso. Aliás, o contrário, eu estou pedindo até pela conversão de alguém há 20 anos e não acontece. Pode ter coisa melhor no mundo para alguém pedir a Deus do que a conversão de alguém? Pois é, acontece mesmo, de nós pedirmos coisas a Deus, desejarmos coisas a Deus, coisas em si benignas, mas que não acontecem. O assunto é muito complexo, claro, falar assunto frustração, mas eu quero falar ou focalizar, melhor dizendo, na questão da soberania de Deus. Antes de tudo, Deus não sabe o que é frustração. Esta palavra, ele não sabe o que é de uma maneira experimental. Ele sabe tudo, mas ele não experimenta a rigor o que nós conhecemos como frustração. Até mesmo quando as coisas que ele não gosta acontecem, elas ocorrem porque ele assim determinou. Muito complexo isso, difícil entender, mas é. Coisas que ele mesmo não gosta, mas ele aprova, fez parte dos planos dele, e ele assim estabeleceu. Tenho falado aqui de vez em quando dessa vontade dele, uma vontade do coração dele, as coisas que ele gosta, e a vontade soberana de decidir coisas que fazem parte do plano dele, que não compete a nós entendermos e nem ele vai nos explicar. Dei recentemente aqui uma analogia muito simples de um pai disciplinando um filho. Ele quer e ele não quer disciplinar o filho. Ele não quer no sentido de que faz mal ao coração dele, ele não gosta de disciplinar o filho, mas ele quer, porque é necessário disciplinar o filho. Pronto, é mais ou menos isso, a grosso modo, essas duas vontades que nós conhecemos para nós próprios, e nós podemos então projetar isso com relação ao nosso Deus. Então, no sentido de frustração, de acontecer uma coisa que ele não sabe que vai acontecer, ou que fugiu do controle dele, não existe frustração para o nosso Deus. Então, quanto mais você se achegar a Deus, quanto mais você ganhar intimidade com este Deus, mais você vai aprendendo a se afinar, a se envolver com a vontade dele.
e vai terminar experimentando, vivenciando, provando a vontade de Deus no seu dia a dia. Essas palavras estão lembrando alguma passagem? Romanos 12, versículos 1 e 2, em que Paulo expressa exatamente isto. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que, ele dá aqui o alvo, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É curioso que Paulo aqui não usa o verbo para que conheceis a vontade de Deus, mas experimenteis, que no original grego tem o sentido de provar, testar, provando, experimentando, ou seja, é uma tradução boa, correta, para que vocês vivam a vontade de Deus. É diferente de um conhecimento teórico, de um conhecimento que vem pelo estudo das Escrituras, que é importante também, obviamente, mas o que Paulo quer dizer aqui é mais profundo, mas o que eu quero dizer é que é mais prático e é mais gostoso, porque ele está falando aqui que ao não se conformar com este mundo aqui, mas ir se transformando, renovando a sua mente, sempre com as coisas de Deus, nós vamos no dia a dia vivendo, experimentando, provando a vontade de Deus nas nossas vidas. Ora, se você vai se acostumando cada vez mais a desejar o que Deus quer, porque você vai se afinando com a vontade dele, e o que ele quer, o que ele determina, sempre acontece. Então é óbvio que a tendência é que você vai se tornar uma pessoa menos frustrada. Eu sei algum dia que isso vai chegar, pastor. A gente termina logo assim, sem fazer plano nenhum, nunca. A gente acorda e vai vivendo o que Deus quer, que eu não sei qual é a vontade dele para mim hoje, amanhã. Não é isso? Não, absolutamente. A Bíblia está cheia de história de homens e pessoas fazendo planos. Paulo fazia os planos dele. Tiago diz que é tudo bem fazendo plano, apenas submeta à vontade de Deus. Mas fazer plano, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou viajar, pode fazer seus planos. Mas você, ao fazer os planos, sabe que aqueles planos estão sujeitos àquela vontade que você tanto ama, que você tanto quer se conformar a ela, se amoldar a ela. Então a maneira de você, a intensidade de você querer ver aquele seu plano, aquela sua vontade ao fazer aquele plano se realizar, essa maneira não fica muito arraigada no seu coração. Você quer, você deseja, é sério, você ora a Deus e tal, mas se não acontecer, com muito mais rapidez, com muito mais facilidade, você vai dizer, eu planejei, eu quis, eu pedi a Deus, Ele não deu, amém, a vontade dele é esta. É mais fácil, é menos dolorido, é menos sofrido. Frustração é coisa ruim, você sabe disto, machuca demais, maltrata muito. Pois aqui está uma excelente sugestão para você ser menos frustrado. Então você estuda para o concurso, estuda sério, porque você deseja intensamente passar. Mas mais do que passar, o que você deseja é que Deus faça a vontade dele na sua vida. Aí você não passa, depois de ter estudado intensamente, gasta dinheiro com os cursos e tudo mais, você não passa. Foi a vontade de Deus da minha vida, coisa que eu não poderia dizer se eu não tivesse estudado, por exemplo. Teria sido a vontade de Deus, no sentido apenas que Ele tinha determinado, mas não do coração dele, não é uma coisa agradável para Ele na sua vida. Mais uma vez, você levando a sério as suas responsabilidades,
fazendo o que é para fazer e orando a Ele, pedindo os objetivos, pronto, você descansa. Você descansa na vontade dEle. Ele é soberano. Não tem quem mude o que Ele determinou. Não tem quem mude. E eu quero mesmo é viver, experimentar o que Ele determinou. Então está tudo bem. A frustração vai ser muito menor. Experimente. Pastor, mas o senhor fala assim, parece que é uma coisa fácil, mas é muito difícil. Aprender a se adaptar à vontade de Deus, a se acostumar com a vontade de Deus, seja lá qual for, mesmo indo contrária ao que nós gostaríamos de uma maneira mais pessoal. Se você acha isso, não se preocupe, porque você está em ótima companhia. O rei Davi também achava assim, difícil. E sabe qual foi a solução que ele deu? Muito simples. Salmo 143 e 10. Salmo 143 e 10. Olha como a lição de Davi é tão simples. Ensina-me a fazer o quê? A tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Guia-me, ensina-me a fazer a tua vontade. Então é difícil mesmo. Davi estava lutando aqui. Você estava pedindo para Deus ensiná-lo, que ele não estava sabendo bem. Estava lutando com isso, como todos nós lutamos. Então peça a Deus. Simplesmente peça a Deus. Não sei se você alguma vez já teve esta ideia, dizer: Senhor, não é nem faça a tua vontade da minha vida. Eu acho que isso aí todos nós oramos insistentemente. Mas sendo um pouco mais franco com Deus: Senhor, a realidade mesmo, eu estou te pedindo todo dia para fazer a tua vontade da minha vida, mas eu não estou gostando muito dessa história não. Porque esta vontade não está batendo muito com a minha vontade, e está esquisito isto, mas fazer o quê? Não é, Senhor? Eu tenho que submeter a tua vontade. Aí no dia seguinte está lá de novo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, achando meio ruim. Então vamos logo ser francos. Senhor, é o seguinte: me ensina a fazer a tua vontade, a viver a tua vontade, porque na realidade eu não sei. Eu quero, eu preciso, mas eu não sei, eu sou ruim nisso. Cada vez que acontece uma coisa que eu sei que é a tua vontade na minha vida, eu sei que eu pedi isto e eu não gosto, tem uma coisa errada. Ou eu estou sendo cínico, ou eu não estou sabendo. Cínico, até onde eu saiba, não estou sendo, porque eu estou pedindo com sinceridade: faz a tua vontade de Deus na minha vida. Aí tu fazes e eu não gosto, tem uma coisa errada, é porque eu não sei. Vivenciar, experimentar, provar, como Paulo disse lá em Romanos 12, a tua vontade na minha vida, me ensina. Eu quero ser menos frustrado, eu quero ser mais leve, mais satisfeito com as coisas que acontecem comigo, mais conformado. Todo dia eu fico lutando contigo, porque eu quero uma coisa, aí peço a ti que faça a vontade na minha vida, tu fazes e eu não gosto, tu fazes e eu estremeço, tu fazes e eu sofro, fico frustrado. Eu estou cansado disso, Senhor, me ensina. Davi fez isso. Segunda sugestão: você pode ter menos medo. Medo maltrata. Uma das coisas que mais maltratam na vida é o medo, que é não saber o que vai acontecer amanhã, para não dizer daqui a alguns minutos, e o que vai acontecer pode trazer sofrimentos, dores para você, e você não sabe se vai, se não vai, e isso é o famoso medo que maltrata, e essa possibilidade constante de acontecer algo ruim ou terrível na sua vida, ela é massacrante. Medo é massacrante na vida de uma pessoa. Só que para Deus nada é imprevisto. Então desaparece a noção de medo com Ele, porque Ele já sabe tudo, e não só sabe, como eu acabei de dizer, como Ele determinou. Então, se Deus é de fato o seu Pai,
você sendo crente no Senhor Jesus Cristo, seu protetor, seu cuidador, seu pastor, Cristo, que é o próprio pastor. Então os imprevistos, os acidentes, as tragédias devem assustar menos, apavorar menos, e a reação a elas deve ser menor, mais branda. Não estou falando que não tem sofrimento, seria totalmente uma alienação minha, um delírio, dizer que você não vai sofrer se você se encaixar melhor na vontade de Deus. Vai sofrer muito, não tem jeito, o pecado trouxe isso para nós. Eu estou falando de diminuir aquela expectativa terrível, aquele medo que maltrata tanto. Salmo 112, versículo 7, tem uma passagem interessante que toca neste ponto. Salmo 112, versículo 7. Mas eu quero ler o 1, porque durante alguns versículos ele vai descrevendo características do que ele define no 1. Então, no 1 ele diz assim, Salmo 112, 1: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência, ali vai descrevendo características de quem teme ao Senhor, de um crente fiel. Lá no versículo 7, está falando então daquele que teme ao Senhor. Não se atemoriza de más notícias, e o seu coração é firme, confiante no Senhor. Por que o crente fiel não deve temer más notícias? Por que ele não teme más notícias? Porque o coração dele é firme. No hebraico, quer dizer, bem fixado, é bem seguro, uma boa tradução, é firme, seguro. O coração dele está bem assentado. Então ele não tem medo de má notícia. É mais ou menos assim, deixa vir. Não de uma maneira inconsequente, não de uma maneira irresponsável, mas de uma maneira firme, serena. Deixa vir. Porque ele tem o coração firme. E por que ele tem o coração firme? Versículo 1: porque ele teme, ele confia no Senhor soberano que faz o que quer. Bom, justo, santo, reto, que é o seu Pai celeste. Então ele confia em Deus. Por causa disso, o coração dele fica firme. Salmo 27, 1 e 3. Passagem conhecida, muitos sabem de cor. Salmo 27, de 1 a 3 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? É o contexto, estamos falando de medo agora. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aí vem esse versículo que é famoso demais: ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Depois de ler esta passagem e meditar um pouco para esta pregação, eu fiquei pensando: qual é a maior verdade que está aqui escrita? Que o crente não se atemoriza com as possibilidades de guerra e coisa desse tipo. Não. A maior verdade que tem aqui, que talvez nos passa desapercebido, está no versículo 1. O Senhor é a fortaleza da minha vida. O fato de Deus ser fortaleza traz como consequência o crente ficar tão seguro, a ponto de dizer: se estourar a guerra contra mim, eu não temerei, eu não tenho medo de homem algum. Não tem medo por quê? Porque eu confio num Deus que é fortaleza.
um Deus todo-poderoso, um Deus a quem ninguém assalta, a quem ninguém consegue destruir ou pegar de surpresa. Esse é o segredo desta passagem. Então não adianta você dizer decorado todo dia este salmo. Vou fazer como Davi: Senhor, se estourar a guerra contra mim e tal, eu não vou temer. Aí sai na rua morrendo de medo. Aí no dia seguinte repete o salmo de novo e sai morrendo de medo de novo. Ele não está fazendo efeito em cima de mim, não? Diz, não está, porque você não está indo no âmago. Quem não tem medo das coisas é quem tem em Deus uma fortaleza. É quem está tão convicto de que Deus é uma fortaleza, de que Deus é soberano, de que Ele faz o que Ele quer. Mas isso entrou de tal forma no coração desta pessoa que a consequência natural é ele não ter medo. Não é que ele sai de casa e dizendo: hoje eu não vou ter medo, hoje eu não vou ter medo, está vendo? Tu não vai ter medo hoje, tu não vai ter... Já está morrendo de medo. Ao dizer isto, você está se convencendo. Não é porque Davi disse que se estourar guerra contra ele. Então, meu amigo, meu irmãozinho, não é assim não. Tudo bem que você sabe de qual o salmo, tudo bem que você diga 10 vezes por dia que se a guerra estourar contra você, não vai ter medo de ninguém, ótimo. Mas enquanto você não for no âmago, está tão convencido de que Deus é todo poderoso e é o seu Deus, que é a consequência natural, sem você precisar ficar se informando o tempo todo, se convencendo de que não tem medo, naturalmente o medo some. Quando um filho, uma criança está com o pai, ele não fica pensando: eu estou sem medo, que bom, olha só, eu estou sem medo, papai está aí, está legal isso aqui, ó, estou me sentindo tranquilo, coisa boa. Ele não pensa, ele simplesmente não tem medo, ele nem se lembra. Por quê? Porque ele está convencido, coitado, talvez mais do que deveria, que o pai é muito sujeito também a alguma coisa ruim, um assalto, sei lá, mas não importa, a criança está tão convencida de que o pai é uma tremenda de uma fortaleza para ele, que ele descansa, nem se lembra desse negócio de medo. Assim deve ser o crente, para poder estar imitando Davi aqui no Salmo 27, é ter em Deus realmente a sua fortaleza. Agora, estou falando de medo. Medo de quê? Tantas coisas. Medo do assaltante. Você tem medo do assalto? Aí vem o Senhor Jesus Cristo dizendo que Deus controla a vida do passarinho. Então, se Ele toma conta da vida de um pardal, Ele não vai controlar a vida do bandido? Ele não tem controle em cima das ações daquele marginal? Tem controle. Ele tem. Ele pode dizer, e diz, não, hoje você, não é que diz assim, literalmente, mas ele determina: não vai saltar hoje, fulano, porque eu não quero. Acabou, não sei como é que se processa exatamente isso na mente de Deus, mas funciona assim. Ele não fica falando com cada passarinho: cai agora, vai nascer, nasce amanhã, você fique doente. Não sei como é que se processa a transferência de desejo divino para a realidade da vida de um passarinho. Não sei. Eu sei o seguinte, que a Bíblia garante que tudo que Deus quer com relação àquele passarinho, Ele faz, e Ele quer. Ele controla, de fato, não cai nenhum sem Deus ter total controle sobre aquilo. Então isso ajuda muito a nós nos imbuirmos de que não precisamos ter medo. Medo da situação financeira, que é o medo de muita gente. Aí vem o Senhor Jesus Cristo em Mateus 6, 28 e 29, que eu não vou ler. Vocês estão preocupados com o que vão se vestir? Olha os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com a beleza de um lírio deste, gente. É lindo demais, um lírio, uma rosa, uma flor. Eu gosto de fotografia macro, que é de flores, de coisas bem pequenas. Fico maravilhado, absolutamente maravilhado, quando eu vejo no interior de uma flor, de um tamanho muito maior do que eu vejo a olho nu, porque a lente aumenta,
as nuances de cores, é belo demais, demais. Não tem uma roupa de uma modelo famosa dessa aí qualquer, que chegue perto disto, da beleza de uma flor. Muito bem. Aí Jesus diz, o mesmo Deus veste um lírio, um mero lírio que hoje está bonito, amanhã está morto, murcho. Nem Salomão teve a glória na roupa dele, desse lírio. Aí não vai lhe sustentar. Ele não vai lhe dar condições de comprar a sua roupinha. Não dá, não cabe na mente de quem realmente crê que Deus é soberano. Medo de perder a saúde. Outro medo talvez seja, não sei, talvez seja o número 1. Perder a própria saúde, ou algum parente perder a saúde, ou algo assim. Aí vem o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 10, versículo 30, que eu não vou ler, e ele diz que o número dos nossos cabelos estão contados. Então será que Deus não sabe o número das suas plaquetas? Dos seus neutrófilos? Sei lá o que é neutrófilo. Eu vejo lá no exame de sangue e fico todo tempo comparando para ver se está normal. Basófilos e por aí vai. Deus sabe o número de todos e Ele não vai saber o número da sua glicose, do seu colesterol. E ficamos numa vida, como hoje a sociedade anda, num verdadeiro neurose de saúde, de corpo, muitos até mesmo exaltando o próprio corpo e cultuando o próprio corpo, mas vamos tirar esses excessos. Mesmo assim, descobrindo que é uma mina de ouro, esse negócio de ginástica e academia e malhação e tudo mais. Tudo bem, é necessário fazer exercícios físicos, mas chegamos a um ponto esquisito. Eu era rapaz, eu me lembro, aí veio um tal de um Cooper, que eu fui saber depois que era um médico, Dr. Cooper, que inventou esta ideia de correr e pronto. Então na época ele perguntava assim, tu faz Cooper? Ponto. Era só isso, tu faz Cooper? Ou faz ou não faz. Mas ele dizia, não, eu jogo futebol. Ah, tá bom. Mas era isso, fazer Cooper. Aí depois vieram descobrir que o tal do Cooper faz mal, porque tem que correr, aí faz mal juntas e tal, e tem que trotar. Bom, eu só ouvi essa palavra trotar para cavalo, mas agora a gente tem que aprender a trotar. É porque correr, como o Cooper faz mal, tem que trotar. Então não é bem trotar, é andar rápido. Aí vem, não, mas aí isso é problemático também, isso pode complicar algumas coisas. Aí é bom alguma coisa anaeróbica, porque tem o aeróbico e o anaeróbico. Aí vem o Pilates, aí vem o RPG, e você vai ficando maluco, e eu junto, sem saber o que eu faço. É aeróbico, é anaeróbico, aí eu faço aí dói a junta, é porque eu estou fazendo, não é porque você não está fazendo. Aí você vai para o médico e diz uma coisa, vai para o outro médico e vai dizer outra coisa, e o outro vai dizer outra coisa, e ninguém entende coisa nenhuma, na profundidade que nós gostaríamos, e nós ficamos com essa obsessão. Faça algum exercício físico, ponto, e acabou-se. Deixe com Deus o resultado. Tome algumas providências racionais, moderadas, mas não fique nesta angústia, se consumindo, e dinheiro, e tempo, e a preocupação com tudo, e vendo tudo, e lendo tudo sobre a última coisa, e detalhe, o que você lê hoje, está contradizendo o que você leu há um ano. O ovo faz mal, agora o ovo não faz mal mais. Pronto, aí daqui a um ano o ovo vai fazer mal de novo. O que eu vou fazer? E o café, faz bem ou faz mal? Aí os médicos não se entendem bem. Eu perguntei para esqueci o nome que ele é. Eu sei que eu perguntei, meu amigo, é açúcar ou dietético? Ele pensou, açúcar ou dietéticos? O menos ruim para mim, porque eu sei que tudo é ruim. Tudo é ruim, o ar é ruim, então tudo bem. Então, tudo é ruim. Qual é o menos ruim? É o açúcar ou o dietético? Pensou. O menos ruim, Mauro? O açúcar. Achei que foi bom, porque eu não gosto de dietético.
acho amargo. Pronto. Aí quando eu digo isso, muita gente não quer acreditar. Quer dizer que o açúcar é menos ruim do que o dietético. Diz o médico lá. Deus é soberano sobre a sua saúde. Você não vai agora comer açúcar exageradamente, comer sal exageradamente, nunca fazer um exame, nunca ir no médico. É óbvio, isso é falta de bom senso. Eu estou falando aqui, gente, em equilíbrio, e no equilíbrio longe do que nós estamos hoje, porque nós não estamos normalmente vivendo no equilíbrio, e nos lembrando muito pouco da soberania de Deus sobre nossa saúde, e olhando muito para os marqueteiros que fazem propaganda de todo tipo de produtos e querem vender as suas revistas com seus artigos, suas reportagens com fotos lindas, e isso vai nos perturbando demais. Medo da morte. Esse é o número 1, obviamente, em termos existenciais mesmo. João 5:24. Diz assim, João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Verbo presente. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Sim, e quem é que fala isto? Jesus Cristo, o mesmo que disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O mesmo que disse, registrado esse mesmo Evangelho de João, algumas páginas na frente, capítulo 10, versículo 28, quando ele fala assim, falando das ovelhas dele, eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, eu não tenho medo da morte, porque a morte já é algo passado para mim, eu já passei da morte para a vida. Ali ele se refere, obviamente, à morte espiritual, um distanciamento de Deus, que vai causar um afastamento eterno daqueles que estão distantes de Deus. Vão para o inferno. Aqueles que têm Cristo já passaram, já foram julgados e passaram nesse julgamento, porque se banharam com o sangue do Senhor Jesus Cristo e não encontrou-se mais pecado em nós, porque aquele sangue é poderoso demais e nos lavou. Então Deus aceita um ato de fé, de confiança no Filho dele, Jesus Cristo, como um ato de justiça daquele que exerceu esta fé. Aí olha e diz, você está totalmente livre de qualquer condenação. Você já tem a vida eterna. A morte física, em que o seu corpo vai deixar de existir, não vai atrapalhar em nada a sua continuidade como um filho de Deus. Seu espírito vai para o céu, e mais, depois, até um corpo novo você vai ganhar, um corpo glorificado. Então, a morte é o começo de uma experiência muitíssimo mais valiosa do que nós temos nesta vida. Eu vou temer a morte? Não é para temer a morte. E agora eu fui olhar para o relógio e me compliquei. Eu tinha 6 sugestões para dar e terminei agora a segunda e vou terminar a pregação. Estamos com 45 minutos. Eu vou mais uma. Deixa eu chegar um pouquinho mais à frente. Vamos para a terceira. Terceira o quê? Terceira consequência benéfica de você saber que Deus é soberano. Terceira forma de você usufruir na prática do fato de Deus ser soberano. E eu encerro aqui.
você pode enfrentar melhor as crises quando elas chegarem. Foi até bom eu não ter parado antes da 3, porque eu falei de medo, e essa aqui é quase um segmento, uma continuação. Quando a gente diz assim, não precisa ter medo da doença, não significa que não vai ficar doente. Não tem medo do assalto. Ora, eu já fui assaltado várias vezes, e muitas vezes eu tenho medo sim, fraqueza de fé, mas tenho. Em certas situações, está muito escuro, aquele camarada tem um jeito estranho, a gente fica ligado. E tem sentido, humanamente falando, como falei na questão do equilíbrio, nós temos certos cuidados, certos horários que nós vamos sair, os lugares onde nós vamos frequentar, tudo bem. Mas o fato é que, tendo medo ou não, os problemas vão chegar. Problemas grandes, tragédias nas nossas vidas. Mas quando chegarem estes problemas, nós temos um Deus soberano para cuidar de nós. Ele determinou aquele problema, ele sabia que ia acontecer, e além disto tudo, ele cuida de nós. Olha que passagem bonita, Salmo 41, versículo 3. Salmo 41, versículo 3. Eu gosto de ser bem exato com o texto e o contexto. Então, o contexto refere-se no versículo 1. Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o protege, aí vai. Aí vamos já chegar no versículo que eu quero, que é o 3. Mas, claro, que se está falando aqui de alguém que acode ao necessitado, é uma característica de alguém que é fiel a Deus, alguém que na sua vida tem temor a Deus. Então, podemos aplicar de uma maneira geral para um crente fiel. Falando, então, desse crente, versículo 3, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Aí, em vez de ele dizer, na doença, ele, o Senhor, afofa a cama do que está doente, ele diz assim, na doença, tu lhe afofas a cama. E é comum isso nos Salmos. Está falando de Deus, aí de repente está falando para Deus. Ele mistura as duas coisas. É bonito demais isso. Aqui é um caso. Deus assiste o crente na sua enfermidade, aí ele diz, tu afofas o leito dele. Mostrando o quê? Carinho, poder, amor, proteção. Mas, pastor, vamos ser francos. Se estamos falando de um Deus todo-poderoso mesmo, não seria mais coerente nós lermos aqui, o Senhor o tira do leito da enfermidade? Na doença, tu o afastas da cama porque tu o curas. É mais coerente com a pregação. Estamos falando de um Deus super poderoso, que faz o que quer. É mesmo. O poder dele inclui nos exercitar, nos alimentar espiritualmente, nos ensinar, nos disciplinar, a toda uma série de tratamentos que Deus tem com relação aos seus filhos. Então não pense que Deus age como você agiria, como eu disse no começo da pregação, ou eu, lá na rede ou na cama de noite, sem sono, ficar imaginando o que eu faria se tivesse o poder de fazer tudo o que eu quisesse. Não é bem assim, brincando de poder. Tem os momentos dele nos fazer sofrer, por causa de um elemento, de algo que entrou no mundo chamado pecado, que nós lutamos contra ele, e Deus utiliza o pecado para nos edificar, nos ensinar, muitas vezes a duras penas. É o tal da disciplina do filho, a duras penas, coração sangrando, você bate num filho, mas tem que bater.
Porém, você sabe que este Deus tem poder para afofar esta cama com a fofura que Ele quiser. Ele tem poder para fazer um crente não sentir um pingo de dor, quando alguém ao lado está berrando de dor, até com morfina. Ele tem poder para, não quer dizer também que Ele vai fazer, mas Ele tem poder. O tamanho deste conforto no coração de um crente é grande demais. Então, se Ele está me permitindo passar por tanta dor, não é por falta de poder. Quantas vezes nós olhamos para o médico: doutor, quase implorando, doutor, me passa um remédio, doutor, faça o diagnóstico disso aqui, e o pobre coitado lá fica assim: vamos tentar esse remédio aqui ou aquilo. Ele não tem poder, sendo até bem intencionado, sendo até um médico competente, mas ele não tem poder. E você liga: doutor, a dor piorou, e ele vai ficar lá, vamos tentar então isso ou aquilo. Mas com Deus não é diferente. 3 horas da madrugada e você diz: Senhor, tu tens poder para fazer passar essa minha dor, ou essa minha angústia, ou essa minha tristeza, ou essa minha ansiedade. Tu tens poder. Se tu não faz, é porque é para o meu bem, nem que seja com sofrimento, mas é para o meu bem. Não é falta de amor da tua parte para comigo, e nem de poder. Gente, é uma tranquilidade muito grande, é um reforço ao sofrimento fantástico. Vocês sabem disso, vocês são crentes no Senhor Jesus Cristo, e espero que saibam de prática mesmo, de tanta convicção no seu coração do poder que Deus tem para lhe ajudar na hora do sofrimento. Mais 2 versículos e eu encerro. Salmo 73, 26. Salmo 73, 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Observe, primeiro, doença física, minha carne, meu corpo. Segundo, problemas psicológicos, o meu coração desfaleça. O meu coração não vai bem, eu ando angustiado, eu ando deprimido, eu ando triste, ou eu ando doente no meu corpo. As duas, ele abarca aqui os 2 tipos de sofrimento: o físico e o psicológico ou mental. E novamente a ideia de que? Fortaleza. De novo, Deus é a minha fortaleza. Ele se utiliza deste fato para enfrentar melhor o que? Sua doença física. Tem limite demais. A medicina ainda é muito limitada, gente. E nós deveríamos trabalhar mais nisto. Fui 2 médicos ou 3 especialistas, homens sérios, passaram exames sofisticados, passaram remédios, não melhorou quase nada. Quer saber de uma coisa? Muito provavelmente Deus quer assim. Deus quer assim. Olha, tudo bem, mas eu tenho recurso para ir para São Paulo. Tudo bem, vá, não é errado ir. Não, eu posso ir para Nova York, vá. Não, mas bom mesmo é Tóquio, vá. Tudo bem, cada um esgota as suas possibilidades, não tem problema nenhum nisso. O problema é no fundo do coração: São Paulo vai me curar. Agora vai. Tem um bichão lá em São Paulo que eu vou dizer uma coisa. Até o presidente da República procura. E esse é o problema. Não, em Nova York, ali chegou no máximo. Ali é tiro e queda. Eu vou voltar de lá, bom. Esse é o problema. Então você ir atrás de soluções da medicina, tudo bem, vá. Mas no seu coração saiba que aquela doença, aquela dor está marcada para você até o dia que for, na intensidade que é para ser, e mesmo você indo atrás,
que faz certo, dentro de limites, claro, mas lá no seu coração, se eu voltar de São Paulo pior do que fui, Deus quis, ou de Nova York, ou de Tóquio, e eu sei, Senhor, que é tua a decisão de até onde vai esta doença, e se ela for me matar, que assim seja. Eu não vou morrer, quer dizer, morrer vai, mas eu não vou ficar desesperado, de uma maneira absolutamente angustiada, depressiva, porque eu não consegui, já gastei tudo que eu tinha. Não gaste tudo que você tem, que provavelmente não vai ter jeito. Isso na prática, no dia a dia, nas Unimedes da vida, nos hospitais, nos exames de sangue, que todos nós estamos lá o tempo todinho, isso pode alterar bastante a maneira de você enxergar isso e viver de uma maneira mais serena, mais confiante num Deus soberano. Por fim, cortando pela metade, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 17. Paulo nos dando uma aula de como ele encarava as suas tribulações, que não eram poucas. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, doença, envelhecimento, enfraquecimento, é exatamente isto o assunto. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, sua alma, se renova de dia em dia. Aí ele dá aqui uma dica fantástica, para nós curtirmos melhor a vida, e dizendo de uma maneira diferente, não ficarmos tão angustiados com os problemas, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Muito bonito isto. Ele chama de tribulação aqui sendo leve e momentânea. Ora, Paulo falava assim porque ele tinha uma saúde de ferro, nunca soube o que é sofrimento. Você que nunca soube nada de Paulo, se você pensa assim. O próprio 2 Coríntios diz muito de Paulo. Ele sabia muito bem o que era tribulação pesada, e ele chama de leve. E ele explica, não é que ele fica brincando com as palavras, gente, nem querendo forçar uma situação. Ele explica. Sabe por que é leve? Porque vai produzir um peso de glória eterno. Realmente, por esse ângulo é leve. Sabe por que é momentânea? Porque não vai passar, você não vai morrer breve. E quando você for para o céu não vai ser eterno. Então é um peso eterno, comparado com um momentâneo. É mesmo, tem todo sentido. Isso é muito bom, para nós nos lembrarmos debaixo do sofrimento. Eu não aguento mais, agora não vai dar. Calma, isso é leve e é momentâneo, comparado com o eterno peso de glória. Agora, observe, Paulo jamais garantiria esse eterno peso de glória se ele não cresce firmemente na soberania de Deus. Claro, tudo está em cima da palavra de Deus. Quem disse que nós teremos um eterno peso de glória? Quem disse que a vida eterna vai ser maravilhosa? Quem disse isso? Quem disse aquilo? Deus. Que Deus? O Deus soberano, o Deus que faz tudo o que Ele quer. Então lembrar disto ajuda muitíssimo a enfrentar as crises, as dificuldades físicas, psicológicas, de qualquer natureza que seja, lembrando-se que nós temos um Deus soberano que nos ajuda a enfrentá-las. Deus nos abençoe. Deus quiser, no próximo domingo eu continuo e encerro. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra baseada na Bíblia. Pedimos, como eu comentei no começo, peço, como comentei no começo, para que nós crentes, Senhor,
saibamos usufruir mais desta tua soberania, usufruir na prática, no dia a dia mesmo. E eu te peço agora também que pessoas aqui, que venham ouvir essa mensagem de outra forma, que não tem Cristo ainda, que corram aos pés do Senhor Jesus Cristo, aquele que disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Corram para os pés dele, se arrependam, peçam perdão, se entreguem a ele, para que possam então também passar a usufruir do poder de Deus, não contra, como os que vão enfrentar a ira de Deus no dia do julgamento, como os que vão enfrentar o inferno. Aí vai ser tudo ao contrário. Não podem imaginar o tamanho do poder de um Deus irado que eles vão enfrentar. Que corram enquanto é tempo para a salvação que Cristo oferece. Em nome dele, Cristo, te peço e te agradeço. Amém.